O vídeo a seguir é parte integrante do programa Revista Mais da Rede TV Mais, canais 14 NET e 8 TVA, exibido no dia 8 de dezembro de 2011. As imagens nele contidas foram extraídas dos arquivos web, podendo apresentar ruídos ou pequenas distorções. Uma excelente quinta-feira para você que nos acompanha pela TV Mais. Sejam bem-vindos, o Revista Mais está no ar. E hoje, dia 8 de dezembro de 2011. O assunto agora é um assunto sério, que muitas mulheres passam por isso. Chama-se depressão pós-parto. Você já passou por isso? Está grávida? Está com receio de acontecer isso com você? Calma, fique tranquila, porque agora nós vamos conversar, vamos ter um bate-papo de mãe para mãe. Arlene Ribeiro, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bom? Tudo bem, obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço. Nós fizemos uma pesquisa e diz o seguinte: a depressão pós-parto pode se manifestar com intensidade variável, tornando-se um fator que dificulta o estabelecimento de um vínculo afetivo seguro entre mãe e filho, o que pode prejudicar futuramente a relação dessa mãe com esse filho. Como isso pode acontecer? Sim. Isso pode acontecer porque a depressão pós-parto, o que é a depressão pós-parto? Né? Ela ocorre quando a mãe tem o bebê e ela volta para casa. Uhum. Então, os primeiros sintomas aparecem de 3 a 4 dias após o parto. Por que isso? Porque a mãe ela está voltando para uma situação. Ela saiu de casa para ter o bebê e quando ela volta a situação já é outra. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então tem toda uma mudança estrutural, aí tem uma mudança de comportamento, tem uma mudança de casa, tem uma mudança familiar. Várias mudanças vão ocorrer. E fora as questões hormonais, né? Por qual ela passa. Nossa Senhora, eu me lembro da minha. Meu Deus do céu, é assim, né? Exatamente. Parece um vulcão, né? Exatamente, é muita mudança. Então, ela está, durante o período gestacional, os hormônios, as questões físicas dela são totalmente alteradas e quando o nenê nasce, essas funções mudam, né? Agora, qual seria a diferença básica entre tristeza e depressão pós-parto? Porque conversando com muitas mulheres, amigas minhas, até mesmo um relato próprio meu, quando você chega em casa depois de uma gestação, principalmente penso que da primeira, porque é tudo novidade, você fica muito ansiosa por aquele momento, muitas vezes dá uma certa angústia, dá um negocinho assim no peito, né, gente? Vocês passaram por isso? Dá uma sensação de vazio, que você não consegue explicar. Ao mesmo tempo que você está muito feliz, você está irradiante com aquela situação, você vê o seu filho com saúde, você vê o seu filho na sua frente, mas em determinado momento você sente essa angústia. Então, aonde é que está a diferença entre tristeza e depressão pós-parto? Tá. A tristeza é uma consequência, quase todas as mulheres vão sentir isso, tá? Então, precisamos diferenciar muito isso mesmo, porque a tristeza é normal. Você vai mudar o seu papel. Você deixa de ser filho para ser mãe. Sim, você deixa de ser só esposa para ser esposa e mãe. Esposa e mãe, exatamente. Então, toda essa mudança vai causar uma certa angústia. É o novo, é o desconhecido que vai aparecer para a mãe, né? Nessa determinada situação. Então, a diferença principal é essa, que a tristeza, ela passa. 3, 4 dias, essa sensação de angústia, de mal-estar, ela vai embora. Ela se transforma em alegria. Se transforma em alegria e você começa a preencher com o novo. Então, você passa por esse processo, que é o impacto, né? E aí você começa a vivenciar as novas questões em ser mãe, em cuidar do filho, em cuidar do marido, em ter este novo dentro da sua casa. Ficar sem dormir. Não é? Com certeza. Ficar sem dormir é uma das causas da depressão pós-parto. Pode ser, tá? Então, o que a depressão também... Porque muda o seu metabolismo. Sim. Você fica 2, 3 noites, depende do seu bebê. Bebê chora muito, você vai estar acolhendo direto. Então, toda essa situação, essa mudança, pode te levar a uma depressão pós-parto. Agora, é importante a gente colocar assim, a depressão pós-parto, as pessoas até se assustam, né? Sim. Nossa, eu vou ter isso, eu corro esse risco. Então, é um quadro que ela vai aparecer assim, depende muito de qual
como é a história de vida dessa pessoa? Ela tem isso na família? Ela já vivenciou depressão na vida dela, em outras situações? Então, pessoas que já tiveram um quadro de depressão na vida, ou, por exemplo, uma mãe que tenha tido depressão pós-parto, ou uma avó que tenha tido depressão pós-parto, ela pode ser um grupo de risco de também desenvolver essa depressão pós-parto? Sim, ela tem uma propensão maior a isso, não que ela vá desenvolver. Sim. E independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro isso filho. indifere. Indifere, não seria só numa primeira gravidez. Porque são vários os fatores, né? Numa segunda gravidez, se ela está desestabilizada, se ela está com crises no casamento, crises financeiras, qualquer crise que arremete a uma depressão, ela pode desenvolver essa depressão, entendeu? Então a depressão, pós-parto, ela é mais agravada pelos metabolismo da pessoa, pelos hormônios, pelas diferenças hormonais que podem desenvolver. Mas é uma depressão, que pode ocorrer em qualquer época da vida. Sim. Quando a gente fala em queda de hormônio, a gente tem como... nós mulheres temos como nos prevenir da depressão pós-parto? Então, a prevenção, veja bem, não existe uma prevenção, existe... Neste momento, tá? Existe sim um acompanhamento. Então, veja bem, se eu tenho sintomas emocionais, irregularidades na minha vida emocional durante a gravidez, ou se foi uma gravidez indesejada, ou se foi quaisquer fatores que tenham me desestruturado durante a gravidez, eu preciso estar atenta a isso. Então, um acompanhamento familiar, um acompanhamento psicológico, às vezes, uma terapia... Isso antes do bebê nascer. Isso antes do bebê nascer. Porque essa predisposição já existe, então eu posso... desenvolver a depressão pós-parto. Mas eu posso, então, prevenir dessa forma. Estar atenta a esses meus movimentos, né? O que vai me levar a isso? Como eu estou emocionalmente? Okay? A gente estava falando sobre a depressão pós-parto na primeira gestação, na segunda, na terceira. Mas você acha que existe uma predisposição maior para quem está passando pela primeira gestação? Ou isso indifere? Olha, depende de como ela encarou essa primeira gravidez, de como foi essa primeira gravidez, tá? É desejada, ela quis muito ser mãe, porque são as duas formas, né? De repente ela quis muito ser mãe, eu quero muito esse filho, então quando ela vive essa realidade, ela de certa forma sufoca esse bebê, porque ela quer cuidar. Então era algo tão desejado. É o exagero que pode me levar a essa disfunção. Entendi. Tanto para menos quanto para mais. Porque ela se manifesta de qual forma? Quando ela ocorre mesmo, né? A mãe, ela sente que... Ela não sente desejo de estar com o filho. A depressão é instalada. Ela tem repulsa. Ela tem repulsa, ela não quer cuidar. Não quer dar de mamar. Não quer dar de mamar. Então, existe o que... Por que esse vínculo é doentio? Porque a criança vai sofrer essas consequências. Com certeza. Pelo abandono. Então, de certa forma, a mãe se distancia, ela não acolhe. E os primeiros momentos é de total acolhimento, né? Com certeza. Que a criança precisa. E a pessoa pensa que a criança, só porque é bebê, não está sentindo, muito pelo contrário. A psicóloga está aqui para dizer, não é? Exatamente. O vínculo materno é muito intenso, desde a gravidez, né? Então, a gravidez é um vínculo que não adianta falar, estou grávida, minha vida é normal. Não é normal mais. Que nada mudou. Tudo mudou. Ixi, nem me fala. Mas muda para melhor, viu? Para muito melhor, não é? Tudo tem perdas e ganhos, é verdade, né? Então, com certeza. Olha, mas se colocar na balança, tem mais ganho do que perda. Com certeza. Não é? Esse é por onde a gente precisa focar, né? É quais são os meus ganhos e vou embora. Eu sempre digo que a gente muitas vezes tem que mudar a lente, né? A forma como você enxerga aquele problema, o problema existe, mas a diferença está de que forma você está enxergando aquele problema. Você tem duas formas, ou você enxerga negativo, ou você enxerga positivo. Eu acho que é mais fácil enxergar positivo na maioria das vezes. Mas a tendência é enxergar o negativo, infelizmente, né? Infelizmente, é do ser humano, não adianta, o ser humano foca nisso, se destrói, a hora que já está na depressão, né? Infelizmente. E aí, existe algo importante que é o tratamento dessa depressão pós-parto. Eu queria saber como é feito o tratamento e em relação à base dos medicamentos dessa mãe que muitas vezes está amamentando, porque dependendo do medicamento, a mãe não pode tomar amamentando, né? Hoje a medicina já está bem, assim, avançada nesse sentido, né? Existem medicamentos que a mãe pode tomar sem afetar o bebê, sem que seja eliminado no leite, né?
E tem vários acompanhamentos que podem ser feitos sim, e devem ser feitos, né? Quando realmente é diagnosticado uma depressão, tá? E é importante a gente salientar que existe assim, às vezes a mãe fica apavorada, nossa, corro o risco de sufocar, de matar meu bebê. Existem 2 distúrbios, um é a depressão e um é a psicose pós-parto. Porque são 2 questões diferentes. São 2 questões diferentes. Vamos então explicar a diferença entre uma e outra? Sim, a psicose, ela já é um problema psiquiátrico mesmo, que é um quadro psiquiátrico que a mãe, ela traz. Quais são os sintomas? Ela vai ter delírios, ela vai ouvir vozes, ela sai totalmente da realidade. Então, não que ela vai querer sufocar, matar a criança, mas a relação dela com a criança não é maternal. Tá? Ela está fora de uma realidade, é uma psicopatia mesmo. São nesses momentos que acontecem de mães fazerem grandes besteiras, largar o filho dentro do carro, jogar o filho dentro de um cesto, é isso? É nesse momento de psicose que isso pode acontecer ou é na depressão pós-parto? Não, é na psicose. É na psicose. A depressão é mais pessoal. A mãe se deprime, então ela tende a abandonar. Isso não quer dizer que não temos que vigiar. Temos sim. Se a mãe apresenta tal distúrbio ou apresenta alguns sintomas, a vigília é importantíssima. Então, tenha sempre alguém por perto. Tenha. Se está no hospital, tem uma enfermeira. Se está em casa, tem o marido, tem a filha. Tem alguém que possa estar olhando para essas pessoas. Os principais sintomas da depressão pós-parto são quais? São os mesmos sintomas da depressão normal, tá? Então, é o quadro de ansiedade, de falta de ânimo, de desinteresse, não quero me arrumar, não quero amamentar, depressão é se largar, né? É afundar, é entrar no vazio. Ficar no quarto trancado o tempo todo no escuro. Não quero ver ninguém, é o isolamento. Ninguém pode vir ver meu bebê. Ou então, existem também os sintomas que é o excessivo. Vou lá e meu filho está respirando, ele fica muito em cima, pode ser um sintoma também. Assim, aquela coisa de não deixa ninguém chegar perto, sabe? Então, ela pode estar desenvolvendo, porque a depressão ela se desenvolve um período maior, de 2 a 4 meses, até 1 ano, até 2 anos depois ela pode aparecer. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo dura uma depressão pós-parto? Porque ela geralmente surge na primeira semana, né? Ela geralmente surge os primeiros sintomas, mas os sintomas eles são bem assim, gradativos, eles vão aparecendo. Muitas vezes a mãe nem percebe, ou a pessoa nem percebe. Ela não se dá conta. Então, quando ela se deu conta, ela já está naquele quadro depressivo, que é profundo. Aí que a situação pior, porque precisa de medicamento. Então, a avaliação dos cuidadores é muito importante, tá? Porque a pessoa que está ao lado, o marido principalmente, né? Ele vai estar vendo essa mudança de comportamento da mãe em relação ao filho, em relação a si própria. Até o relacionamento dela com ele, né? Dela com ele, desinteresse sexual, tudo isso pode ocorrer. Irritabilidade. Total. Hoje está se falando até assim, que o marido pode ter depressão pós-parto. Isso é possível? Assim, ainda está meio que no ar, né? Não diria que é uma depressão pós-parto para o homem, mas é uma mudança comportamental que ele também vai se surpreender. Porque uma mudança. Eu conheço homens que apresentam sintomas da gestante, né? Então, se a mulher tem dor na coluna, dor nas costas, ele também está com dor nas costas. A mulher começa a engordar, ele também começa a engordar. Exatamente. Não sei se é desculpa ou se de fato é, né? Não pode chamar atenção, diríamos, né? Assim, olha, eu também estou aqui, eu existo, não é só a barriga dela, mas estou aqui eu também. Eu tenho enjoo, ele também tem enjoo, não é? Isso também é comum hoje em dia. Muito comum, muito comum. Mas o pós-nascimento, quando o bebê está lá, né, o homem, ele pode sim, o marido pode se sentir carente. Então, ele vai buscar uma depressão aí, vamos lá, né? Muito bem. Obrigada, viu, Arlene? A gente faz o contato da Arlene Ribeiro, psicanalista. O telefone é o 7648-9577, 7648-9577. Também tem o e-mail arlenetripoloni-ribeiro@bol.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Boa semana. Bom restinho de semana. Já estamos no final. Obrigada, viu? E olha, a promoção de hoje, a gente está próximo do Natal.